Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro. Esse aqui é o 21º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo e hoje o país que nós apresentaremos é o Japão. Essa potência econômica, potência esportiva, enfim, potência em todos os sentidos, um povo maravilhoso. A gente vai falar brevemente sobre as questões econômicas, políticas, sociais, né? Dessa que é a terceira maior economia do mundo, realmente uma potência. E na sequência a gente vai falar um pouco sobre a seleção japonesa, né, que não tem aquela tradição no futebol, mas que tem evoluído nos últimos anos. E você que não está habituado aqui ao formato, né, dos nossos episódios, a gente divide justamente nessas duas partes, né? Então a gente vai falar primeiro sobre o Japão como país e na sequência a gente fala individualmente da seleção, das conquistas, como chega para a Copa e jogador por jogador titular nesses últimos jogos do Japão. Então a gente coloca aqui na tela primeiro os dados socioeconômicos aí do Japão. Então o primeiro dado que eu já dei um spoiler, né, no começo, o Japão é a terceira maior economia do mundo. É impressionante, né, um país que não é muito grande territorialmente falando, né, é um conjunto de ilhas na verdade, mas que tem se desenvolvido aí ao longo das últimas décadas, principalmente em função da sua grande capacidade tecnológica, né? O Japão que há muito tempo era conhecido por produzir produtos, né, de baixa qualidade, mas que ao longo do tempo foi se qualificando, realmente é uma potência tecnológica e na verdade hoje é conhecida pelo oposto, né, por ser uma referência em tecnologia, em inovação, né, e por isso tem colhido os resultados desse grande trabalho feito há muitas décadas, né? Então tem o terceiro maior PIB do mundo, 5 trilhões, né? E se destacam também no IDH, né? Um país absolutamente desenvolvido, né? O povo é educado, tem acesso à cultura, à educação, enfim, à saúde, então realmente chama atenção nesses dados aqui do Japão e acompanham, na verdade, a sua riqueza, né? Japão que é uma monarquia parlamentarista, então lá existe um primeiro-ministro, né, mas existe um reinado também que vai passando de geração em geração. E eles têm uma população gigantesca, né, 124 milhões para um território que não é muito grande, como a gente falou no começo, né, realmente é uma alta densidade demográfica, né, muita gente vivendo em pouco espaço, mas eles lidam bem, inclusive eles são conhecidos aí por várias soluções inovadoras, né, aqueles quartos de hotéis que na verdade são cápsulas, enfim, a gente sempre vê essas coisas inusitadas, né, quando se trata do Japão, justamente porque eles tentam arrumar essas soluções para um tamanho territorial pequeno, né, para tanta gente. E uma última questão que eu queria chamar a atenção é justamente a questão religiosa, né? Eles seguem, em sua grande maioria, né, o shintoísmo quase como uma cultura, né? Eles não cultuam dogmas, não existe uma Bíblia e tudo mais, mas é um modo de viver, né? Eles entendem que existe algo superior que criou o Japão, que criou o universo, e eles têm lá uma série de templos, né, que seguem essa religião específica que é muito local, né? Não é exportada, digamos assim. Mas essa foi uma pincelada aqui a respeito do Japão, né? Uma potência mundial, realmente uma economia fortíssima, né? E agora a gente passa justamente para essa segunda parte, onde a gente vai falar especificamente da seleção japonesa de futebol, né? Primeiro falando aqui das conquistas, os caras têm 4 Copas da Ásia no currículo, 92, 2000, 2004 e 2011, além de 2 Copas das Nações Afroasiáticas, né? 93 e 2007. Então a gente observa aí que dos anos 90 para cá eles têm conquistado alguns títulos, né? Títulos importantes na sua região de atuação e a Copa do Mundo tem demonstrado uma evolução também, né? Nas Copas de 2002, 2010 e 2018, e foram só 6 participações, né? Em 3 delas eles conseguiram alcançar pelo menos as oitavas de final. Então eles vão tentar aí repetir esse feito, né? De repente avançar um pouco mais nessa Copa do Mundo, embora seja muito difícil. A gente vai falar justamente do grupo que eles participam, né? Um grupo muito forte, então vai ser muito difícil aí para a seleção do Japão, né? Eles chegaram na Copa do Mundo pelo segundo lugar no grupo B entre 6 seleções lá nas eliminatórias asiáticas, né? O Japão que ocupa hoje a 24ª posição no ranking da FIFA, né? E agora a gente começa a falar especificamente sobre o elenco, né? Sobre o time, a forma de jogo e tudo mais. O Japão que geralmente joga aí no 4-3-3 e tem uma média de idade relativamente alta, 27,3 anos,
de média entre todos os jogadores do seu plantel, né, dos últimos jogadores que têm sido convocados. Então é uma seleção super experiente, né? Tem um ou outro ali jogador mais jovem, mas a gente vai observar que tem muitos jogadores com uma idade mais avançada aqui. E a gente vai começar a colocar na tela justamente jogador por jogador, do 1 ao 11, para a gente conhecer esses jogadores japoneses, né? Aqueles que têm atuado com mais frequência. Novamente, não é uma garantia de que esses jogadores serão os titulares na Copa do Mundo, mas são os jogadores que foram titulares na maioria dos últimos 7, 8, 10 jogos, que é o recorte que a gente sempre faz, certo? Então, colocando na tela aqui, começando pelo goleirão, é o Shuichi, agora o show de pronúncia, hein? Shuichi Gonda, ele que tem 33 anos, joga no Portimonense de Portugal, né? Um goleiro aí já começa com uma experiência muito grande, né? 33 anos, embora os goleiros geralmente tenham uma longevidade, né? E agora a gente fala aí do sistema de defesa. Primeiro o Miki Yamane, ele tem 28 anos e joga em casa, né? No Kawasaki Frontale do Japão. Na sequência a gente tem o Maya Yoshida, 34 anos para ele, realmente muito experiente, ele que joga no Schalke 04 e ele é o terceiro com mais atuações pela seleção japonesa, né? Tem 122 jogos e só perde para 2 jogadores, um deles é o que eu vou falar daqui a pouquinho. O Shogo Taniguchi tem 31 anos e joga também no Kawasaki Frontale do Japão, companheiro de time aí do Yoshida, né? Na sequência a gente tem um jogador muito experiente, é o Yuto Nagatomo, ele tem 36 anos, lateral, né? Joga aí no Futebol Clube Tóquio, time local também, e ele é o segundo com mais atuações pela seleção japonesa, ele tem 137 jogos e fica atrás apenas do Yoshito Endo, que tem 152 jogos pela seleção nacional, né? Então, da defesa toda, 2 jogadores participam aí do top 3 com mais jogos pela sua seleção. Agora o meio-campo, a gente tem o Ataru Endo, ele joga no Stuttgart da Alemanha e tem 29 anos. Um outro meio-campo, o Idemassa Morita, joga no Sporting de Portugal, tem 27 anos. E fechando aí o meio-campo, o Al Tanaka, ele joga no Düsseldorf da Alemanha e tem 24 anos. E a gente tem um trio de ataque, né, que joga em times importantes da Europa, né, não são times de primeira linha, times que disputam todos os títulos, né, embora um deles, que é o Mônaco aqui, de vez em quando belisca ali alguma coisa no campeonato francês, mas são jogadores que têm certa relevância aí no futebol, né? Então, o primeiro deles é o Takumi Minamino, ele joga no Mônaco da França e tem 27 anos, inclusive é o grande destaque dessa seleção. Na sequência, o Gaku Shibazaki, tem 30 anos e joga no Leganés da Espanha. Gaku quase que me lembrou o Goku, né, do Dragon Ball Z. E o último jogador é o Junya Ito, 29 anos e joga no Reims da França. Então é um time aí que mescla de fato experiência com juventude, né? Embora boa parte dos jogadores titulares sejam muito experientes, né? Tem muitos jovens jogadores no banco de reservas dessa seleção japonesa. E a gente fecha falando aqui do treinador, né? Que é o Hajime Moriyasu. Ele tem 54 anos, é japonês e está na seleção nesse ciclo completo de Copa desde agosto de 2018. E a gente finaliza aqui sempre falando do destaque da seleção ou do artilheiro, né? No caso, é o mesmo jogador, então tanto o artilheiro quanto o destaque dessa seleção é justamente o Takumi Minamino, né? Ele que joga no Mônaco, como a gente falou aqui ao longo do vídeo, e ele tem 17 gols em 43 jogos, né? Joga num time importante da Europa. O Mônaco não é, né, a primeira prateleira do futebol europeu, mas estaria ali numa segunda prateleira, digamos assim. Então é um jogador que atua aí no futebol mais importante, ou no clube mais importante dentre todos esses que a gente citou, e é a referência técnica desse time, né? A média de gols realmente não é aquela média maravilhosa, mas um gol a cada 3 jogos para um jogador japonês, eu acho que está dentro ali do pacote, né? E a gente fecha o vídeo sempre relembrando o grupo que a seleção faz parte, né? No caso do Japão, está no grupo junto com a Alemanha, a Costa Rica e a Espanha. E aí a gente finaliza dando o nosso palpite aqui. Eu acho muito difícil, né, o Japão passar de fase. De fato, a Alemanha e a Espanha devem se classificar nesse grupo. Muito difícil imaginar qualquer coisa diferente, então para mim o Japão vai disputar aí com a Costa Rica o terceiro lugar, né? Um honroso terceiro lugar no grupo, porque
não imagino que o Japão tenha essa força toda, né, para bater as seleções europeias, né? Então o Japão deve ficar pelo caminho, não deve passar da fase de grupos. Esse é o nosso palpite, é o palpite aqui do Opinião Palestrina, mas eu quero saber a sua opinião. Não sei se você conhecia aí, de repente, vários desses jogadores, ou pelo menos algum desses jogadores japoneses, né? Eu lembro quando o Japão tinha o Honda, né, que foi um dos jogadores importantes aí, inclusive, se eu não me engano, veio jogar no futebol brasileiro, né, no Botafogo e tudo mais, fez história aí pela seleção japonesa, mas hoje em dia esses jogadores do Japão não são aquele destaque. Embora a gente tenha, né, o Takumi Minamino, né, como destaque aí do Mônaco, mas não é de fato um dos grandes jogadores do futebol mundial, né? Então, por tudo isso, a gente imagina que o Japão não deva ter muito sucesso nessa Copa do Mundo. De qualquer forma, deixa aqui nos comentários o que você pensa, né? Eu quero saber o que você achou desse vídeo, né? Comenta aqui o que você está achando dessa série também. E amanhã nós começamos com o grupo F, né? Fase final aqui dos nossos vídeos, só faltam 12 episódios, né? Lembrando que vai até o episódio 33, um por dia. A gente fala seleção por seleção, país por país que será representado nessa Copa do Mundo, certo? Então eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!